Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês novamente é o Jorge, o apresentador de vocês do Clube Kids Cast. E hoje eu serei o host novamente, juntamente com o Júnior. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a gente não sabe a hora que vão assistir. Com certeza, com certeza. E nesse nosso episódio de hoje, nós vamos conversar com um dos nossos franqueados mais antigos de nossa franquia. Eles que vieram de Campina Grande para bater um bate-papo com a gente, sendo citados inúmeras vezes pelo nosso time comercial, Gitana e Felipe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Bom dia estar aqui. Né? Tá aqui. Obrigada pelo convite. E estamos aqui hoje para falar um fazer pouco da esse história da bate-papo, Clube né? Kids Campina. Exatamente. É muito bom ter esse bate-papo com vocês, ainda mais que é uma conversa direta, esse bate-papo nosso. E nós estamos aqui para saber há quanto tempo vocês estão aqui na nossa franquia. Nos conte. Sim, a gente está há 5 anos, né, aqui 5 anos. na nossa franquia. Isso. Começamos em 2018, a nossa inauguração foi em maio de 2018, Dia das Mães, a gente escolheu. Dia das Mães? Uma data bem 14 de maio. marcante. E já fazem 5 anos que a gente está na família Clube Kids. Sim. E a nossa história é bem interessante, né, amor? A gente descobriu a Clube Kids eu posso falar? Pode falar? Pode. A gente descobriu a Clube Kids na minha maternidade. Eu tinha um grupo de mães, eu sou de Campina Grande, e eu tinha um grupo de mães aqui de João Pessoa, e aí eu sou mãe de gêmeas, né, 6 anos. Hoje elas têm 6 anos, e eu descobri a Clube Kids através da minha maternidade. Eu tinha esse grupo de mães, e lá eles diziam, olha o que chegou aqui em casa, o que eu aluguei. E aí eu dizia, como assim, vocês alugaram? Aí elas me falaram da Clube Kids, eu entrei no Instagram para seguir, mas na época não tinha franquia. E eu mandei para Felipe, disse, Felipe, que legal esse negócio aqui em Campina não tem. E a gente ficou acompanhando, a gente virou cliente da Clube Kids. Virou cliente. Eu lembro demais. Alugamos desses. alguns sacadinha. brinquedos. Felipe vinha em João Pessoa pegar os brinquedos. Lembramos sim. Aí a gente achou bem interessante, mas ainda era só aqui em João Pessoa. E aí Sim. eu disse, nossa, isso é muito legal. Se tivesse aqui em Campina era tão bom. E a gente ficou seguindo, que virou cliente. E aí um belo dia, a gente amanheceu assim, eu olhei o Instagram e tava lá, que tal levar a Clube Kids para sua cidade? Agora somos franquia. Aí eu disse, meu Deus, Felipe, é franquia, vamos entrar em contato com eles. Aí a gente entrou em contato com eles e começamos a nossa jornada. Marcamos uma reunião, não foi? Gitana Foi. aqui em João Pessoa e tal, viemos. Tana chegou dizendo, contando tudinho. Aí, como é que ela que é mãe, ela que normalmente a mãe é que realmente sabe o que passa, as dificuldades que tem. Com certeza. E aí eu perguntei a ela, você acha que dá certo aqui em Campinas? Você acha que ela disse, não tem, o pessoal de João Pessoa deu um feedback dizendo que já tem muito cliente aqui de Campinas lá, tudo. Então a gente embarcou. Inclusive vocês, né? Inclusive a gente. Então assim, dentro dessa visão e desse sonho que ela teve, eu embarquei junto e estamos aqui agora. Nossa, muito bom saber disso, ainda mais porque de cliente virou dona do seu próprio negócio. O casal junto e reunido. É muito bom mesmo. Eu gostaria de saber se era a primeira vez de vocês empreendendo, se vocês já empreendiam há mais tempo. Nos contem. Totalmente leigos no empreendimento. Foi, assim, bem difícil. Para quem não sabe, eu sou dentista, né? E Felipe é educador físico. E foi realmente o nosso primeiro empreendimento. Eu embarquei nesse mundo através da Clube Kids e me apaixonei. É tanto que eu tô deixando a odontologia Olha só. para cuidar dos nossos empreendimentos. Coisa- Eu sempre tive essa vontade de empreender, nunca me imaginei no futuro estar preso em trabalho, empresa, tudo. Sempre, desde que eu terminei a faculdade, sempre tive projetos de empreender. E aí, a Clube Kids foi a porta de entrada para essa parte de empreendimento. Então, assim, foi uma situação assim inusitada, mas que eu já tinha um pouco de medo, mas como eu tinha sempre essa vontade de empreender, eu agarrei, como eu disse, essa oportunidade, dei mais confiança a ela e aí ela foi ganhando. Hoje em dia está se revelando muito mais como uma boa empresária do que como uma dentista. Mas não que ela não seja boa dentista, mas assim, ela está se realizando, vamos dizer assim, mas ela está se realizando mais como empresária. Isso. E eu fico, assim, a gente fica muito feliz com esse crescimento.
Ele foi meu grande incentivador, realmente. E eu tinha muito medo, como ele disse, e ele me deu muita força e deu super certo. A gente começou com a Clube Kids dentro do nosso apartamento. E, assim, foi um marco. A empresa era dentro do apartamento e a gente sempre se virava, assim. Felipe higienizava os brinquedos na... Virava madrugada, às vezes madrugada, higienizava, né? na área de Amanhecia o dia. serviço do apartamento. Então, assim... E assim, né, Gitana, isso demonstra a importância do casal estar dentro do negócio, Com de certeza. um estar apoiando o outro, de um estar incentivando o outro. A gente acha que quando isso acontece, as coisas fluem melhor, Sem né? dúvida. Com certeza, né? Com o apoio do parceiro ou parceira, tudo fica bem, como é que eu posso dizer? Mais fácil, é mais simples, ainda mais, né? Só quando, digamos, tem dias que a gente não acorda tão feliz assim, aí o companheiro bota você pra cima. E umas coisas que a gente preza muito para os nossos candidatos a franqueados é o quê? Que tem apoio do seu parceiro ou parceira. Sim. Porque é de extrema importância isso, de extrema importância. Mas, tá bom, vocês já conheciam o negócio, eram clientes, mas qual foi o ponto-chave de vocês falar, Felipe, vamos agarrar essa oportunidade aqui? O estopim disso tudo. Eu acho que é o consumo consciente, assim, foi algo que me encantou. Eu até então, eu não conhecia, assim, eu tinha ouvido falar uma coisa assim, muito de internet, e eu achei o consumo consciente realmente fantástico, você poder adquirir, né, ter todo mês um incentivo, um estímulo para o seu filho em casa, por um custo bem mais baixo do que comprar, e sem contar que você realmente acumula aquele monte de coisa. E tem itens que a gente trabalha que nem vendem aqui no Brasil. Então, a gente tem acesso a grandes marcas, né? Com estímulos realmente fantásticos para os nossos filhos. E eu, enquanto mãe, cliente e dona da Clube Kids, eu realmente achei a ideia, assim, sensacional. Ou E a seja, gente- você tinha... Ah, pode falar, Não, Felipe. só para complementar, a gente via isso em casa, né? Porque, como a gente tem gêmeos, então a gente já tava vendo o acúmulo de Com certeza, brinquedo em com casa, certeza. entendeu? Então, assim, isso a gente já viu pela importância da proposta. A proposta é muito boa não só pela essa parte da economia, do acúmulo, como a parte do desenvolvimento mesmo, porque a gente sabe que a criança ela tem o desenvolvimento por etapas, e aí você consegue ter brinquedos para toda a etapa de desenvolvimento da criança, sem problema não. Chega lá, trocou, às vezes a criança gosta de brinca um mês, enjoa, às vezes a criança não enjoa ali, você pode passar mais um mês com aquele e depois passar para outra fase. Em casa mesmo a gente vê que às vezes a gente tira um brinquedo da criança que não está querendo brincar mais, um mês depois quando você vai, bota lá, É uma novidade. É uma novidade. E às vezes, como a gente tem às vezes um brinquedo da gente, a gente tem vários modelos, então a mãe até troca o modelo para a criança não enjoar do brinquedo. Então tudo isso traz o benefício do aluguel, E né? fazer isso mês a mês comprando Exatamente, é complicado. Realmente, seria um realmente. pouco complicado, né? Aham. Assim, vocês falando isso, a gente pode até mesmo meio que concluir com o seguinte. Você já tem um olhar como cliente. Então, por entender o negócio por fora, fez ter esse interesse em saber mais por dentro, em colocar o negócio. Então, como vocês já conheciam, como vocês já sabiam disso tudo, de que local é muito melhor do que comprar, mesmo o Felipe fazendo viagem de Campina Grande para cá para locar, Ainda compensava ainda muito. compensava muito. Exato. Então, para vocês verem, ter esse olhar foi de extrema importância ainda para o negócio. E vocês falaram que você passava a noite higienizando, você fazia atendimento com certeza, eu acho. Me Sim. conta como foi fazer essas etapas para vocês. Seguinte, Felipe, você vai fazer isso, vou fazer isso, só como foi feita, digamos que essa divisão de Tarefas, né? isso mesmo. Então, a gente dividiu desde o início, assim, não foi algo meio que conversado, assim, foi algo instintivo. Eu fiquei sempre com o atendimento ao cliente e a parte de rede social, e o Felipe ficava na parte mais burocrática, que era higienizando brinquedo, entregando, e a parte financeira toda com ele também. Então, essas tarefas, elas foram divididas de forma bem natural, assim, a gente foi começando e foi ficando assim, e seguiu por muito tempo. E a gente, como a gente falou anteriormente, a loja era dentro da casa, né? Assim, a gente tinha um quartinho e guardava os brinquedos ali na nossa sala. E o Felipe fazia essa higienização na hora que ele dava, porque, como eu te disse, ele é educador físico, então ele tem também o trabalho dele, né? É uma vida muito corrida, eu imagino, para vocês dois. E na época eu trabalhava dentro de um clube também, então tinha que bater horário. Hoje em dia eu tô mais flexível, que eu só dou aula particular, e eu consigo flexibilizar o horário com a higienização, com a entrega.
Mas dentro disso, por isso que às vezes era virando madrugada, porque durante o dia eu não conseguia arrumar tempo para fazer a higienização. Então, assim, já teve noite de terminar, concluir os brinquedos 6 horas da manhã, dormir até 6h30 e 7 horas já me organizar para sair. Mas é bacana, né, Felipe? Não, hoje você olhar para o que se passou no início do Clube Kids e ver até onde se chegou. Já estão completando agora, já completaram 5 anos de Clube Kids, né? E a gente sabe que vai ser um negócio de muito longo prazo. A gente hoje já tem um depósito, a gente tem mais de 200 brinquedos. Ou seja, então de um tá quartinho tudo saiu para um estruturado, depósito. sem dúvidas. Exatamente. Legal. Pois é. Isso é como vocês falam, são 5 anos. Foram 5 anos de muito desenvolvimento de vocês até chegarem aqui. Eu gostaria de saber se vocês veem muita mudança seguinte assim, Gustavo, mudou realmente e hoje está muito mais prático de gerir, de fazer atendimento, de entregar. Nos conte, ficou mais fácil de fazer tudo, todas as etapas do nosso negócio? Sim, sem dúvida, né? Foi uma evolução muito grande. A gente, como o Júnior falou, nós somos os primeiros, assim, né? Sim. Foi um dos primeiros, A segunda franquia. A segunda franquia, então a gente meio que começou praticamente junto com eles, né? Então, houve realmente uma evolução muito grande, facilitou muito a nossa vida enquanto donos, né? Enquanto franqueados. E agora realmente revolucionou com a chegada do aplicativo, assim. Mudou muito. A gente vai falar dele já. Então tá, eu vou aguardar um pouquinho, bacana, né? Foi bacana. Mas foi uma mudança realmente muito grande, assim, durante esses 5 anos. E houveram muitas evoluções, tanto para a gente, enquanto administrador, quanto para os nossos clientes. Realmente facilitou muito a vida de todo mundo, né? A gente foi evoluindo também, um ajudando o outro em relação na parte de manutenção, de higienização, de embalagem. Procurando cada vez embalagem menor, então às vezes tinha um problema e a gente tem que procurar alguém para consertar, então a gente também foi aprendendo algumas coisas para desenrolar sozinho o conserto todo. A gente gosta de dizer que a nossa franquia é uma franquia onde o franqueado ele participa. Exatamente, de fato, né? Onde a gente está lá trocando experiência, tem muita troca, experiência o tempo todo, e tudo que a gente aprendeu foi junto, né? Então a gente gosta de dizer que esses 5 anos de vocês também ajudaram o Clube Kids como um todo a chegar onde chegou, né? Foi essa troca que fez com que a gente sempre fosse em busca de se profissionalizar, né? Isso é importante, saber que vocês também têm essa visão. Isso é bacana demais. Vocês estavam falando sobre o atendimento, sobre as embalagens, entregas. E assim, o nosso negócio, a gente tem muitas diferenças, porque a gente preza muito pelo atendimento ao nosso cliente. A gente não trata o nosso cliente como apenas um cliente. Tá aqui o brinquedo, toma. Não é bem assim. A gente trata são únicos para a gente. Sim. E vocês são referência no atendimento ao cliente. Eu gostaria de saber como é que vocês tratam o cliente de vocês, como é feito todo o procedimento, o cuidado, o carinho que vocês possuem com os clientes de vocês, que fazem a franquia alavancar mais e mais, porque com isso você consegue fidelizar. E aí não é apenas um cliente. É uma pessoa que você está proporcionando experiência para ela, está acompanhando o desenvolvimento da criança dela. Então é algo muito, como é que eu posso dizer, gratificante para a gente isso tudo. Nos contem sobre isso. Sem dúvidas. Eu particularmente prezo muito por essa questão do atendimento. Para você ter ideia, nós temos 5 anos de Clube Kids e eu ainda sou a responsável pelo atendimento das minhas mães. Olha só. Então, assim, eu ainda não consegui delegar essa função, embora já tenha sido, assim, necessário. Né? Júnior, um dia desse, puxou minha orelha por causa disso, mas eu ainda não consegui. E eu prezo muito por esse atendimento. Eu acho que o fato de ser mãe também é algo que me ajuda muito, assim, porque eu consigo entender muito a dor daquela mãe também, né? E eu acho fundamental a gente poder participar realmente desse desenvolvimento da criança, poder estar dentro da casa das pessoas, né? A gente é muito bem recebido na casa das pessoas e, assim, a gente tem muitos relatos de clientes que não andavam e andavam, de clientes especiais que precisavam de muitos estímulos e conseguiram sentar, conseguiram andar. Então, isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Só quando você sabe que você está ajudando. Exatamente. Isso tudo, sabe? Então, a gente preza muito por essa questão do atendimento com nossos clientes e eu acho que é muita questão de experiência. É realmente viver uma experiência Clube Kids dentro da sua casa. É realmente algo, assim, encantador. E dentro disso que naturalmente teve as definições de função, porque desde o começo eu disse a Gitana, quem vai falar diretamente é você, porque mãe entende mãe. Com certeza. Entendeu? Então, assim, muitas clientes da gente,
acabaram virando praticamente amigas de Gitana. Tem a mãe que tem dia que 11 e pouca da noite Gitana tava falando com a cliente porque era o horário que ela tava podendo ver, alugar. E ele reclamava. E acabava desabafando também, entendeu? Tá Desabafando algumas coisas, alguns pontos. Principalmente quando sabia que ela tinha sido mãe de gêmeas, tudo, então acabava... E ela dava uma opinião, dava uma dica, dava uma coisa ou outra. Então isso fez com que as clientes se aproximassem cada vez mais da loja, da empresa, por causa dessa parceria, dessa né? parceria, que não era só o alugar o brinquedo, mas um momento de desabafo, um momento de uma dica, um momento de uma coisa, era uma coisa além do brinquedo em si. Por isso que eu acho muito importante essa parte de mãe. E falando sobre isso, a gente gosta de dizer que o nosso trabalho não é focado apenas no dinheiro. O dinheiro ele é consequência Claro. do trabalho que a gente faz, Exato. principalmente em relação ao auxílio às mães, né? Então, a experiência, você ter a experiência de mãe, ajuda muito nesse atendimento humanizado. Tem que ser um atendimento humanizado, né? Ajudou também até mesmo quando vocês descobriram o negócio. Vocês colocaram o negócio por vocês serem pais, sabe? Vocês Exatamente. entenderem o lugar dos pais. E sabe, isso é muito bom porque você se coloca no lugar da mãe. Porque você é mãe, você sabe o que toda mãe passa todo dia. Isso. Você é pai também, entende sobre o que todo pai passa todo dia. Então com isso fica até mais fácil de você ter essa conexão com o seu cliente. A ponto de até mesmo desabafar. Então, de verdade, é uma coisa diferencial enorme, é uma coisa que diferencia a gente enormemente. Porque a gente trata o cliente não como cliente, mas sim como uma pessoa que a gente quer ajudar. Você não é apenas um cliente meu, Isso. mas sim alguém que eu quero fazer que você tenha a melhor experiência possível com os meus brinquedos e também com as minhas dicas, porque o que você está passando eu já passei, então eu sei muito bem quanto é difícil. Isso. Às vezes quando eu me apresento assim também, que eu sempre digo assim, né? Eu sempre me apresento quando um cliente novo, aí às vezes eu digo, eu sou mãe de gêmeas e tal, então o pessoal fica, meu Deus do céu, eu com um bebê tô assim, imagino com dois, então a gente já gera muita Exatamente. conexão, né? Assim, com o cliente, isso é muito importante. Um ponto Exatamente. importante também, pegando do que o Júnior falou, dessa parte de não só pensar no dinheiro, já teve algumas vezes que a gente deixou de alugar ou cancelou o aluguel porque a mãe vai direto às vezes no site e aluga um brinquedo e a criança ainda não está pronta para aquele brinquedo. Aí Gitana chega e diz, não, pela idade do seu filho, seria melhor esse, tudo. Então, às vezes a cliente acaba trocando tudo. Então, não é só o alugar por alugar. É realmente o alugar para ajudar. Entendeu? É realmente o certeza. foco de ajudar o desenvolvimento da criança. Com certeza, ainda mais porque há muitas mamães que não entendem dos brinquedos. Exato. Como eu falo muito, que é o nosso carro-chefe, a gente ama falar da Mamaru. Isso. Ela é indicada apenas para os 3 meses. Digamos que a mamãe quer alocar ela, mas o bebê já tem 5 meses. Não é indicado. Exatamente. E ainda mais quando a gente sabe disso, a gente não vai alugar para a mamãe, porque não é indicado para ela usar, digamos que o brinquedo, sabe? Com certeza. Uhum. E eu imagino que são 5 anos de mercado de vocês, ainda mais no início. Eu imagino que foi até difícil para os clientes de vocês se conscientizarem do seguinte, de que local é melhor que comprar. Porque por mais que é um negócio maravilhoso, que realmente quando você conhece, enche os olhos, porém ainda é novo no mercado. É ainda um segmento novo. Não há, todas as famílias, eles não conhecem o nosso negócio ainda. Ainda Sim, não, mas vai isso. chegar. Sabe, eu gostaria de saber como vocês enfrentaram isso. Só quando a clientela de vocês entenderam, nossa, vou alocar até tá cheio aqui na minha casa, porque aí eu já vou ter vários brinquedos para os meus filhos brincarem. Me diga, como foi esse desafio para vocês? Eu acho que foi um trabalho de formiga, assim, né? Como eu te disse, dentro da minha própria casa eu não tinha essa consciência desse consumo consciente, né? Sim. Então já começou por mim. Então eu já fui uma pessoa que propaguei esse consumo, né, para as minhas clientes. E a gente começou, eu tinha muito medo pelo fato de ser uma cidade interior, né? Diferente da mentalidade das pessoas de capital, né? E a gente foi realmente um desafio. A gente foi começando de pouquinho em pouquinho. Foi um trabalho de formiga, mas eu confesso que a gente não teve, assim, grandes desafios, assim. As pessoas realmente abraçaram aquilo ali com a gente. Eu comecei com as minhas amigas, que também estavam junto comigo naquela época de maternidade. Então, eu fui botando, elas, aluguem, podem alugar que vocês vão ver. E essa amiga, minha amiga, foi indicando para outra amiga, e a outra amiga foi indicando. E aí foi realmente gerando uma comunidade, eu digo assim. E foi assim, o resultado foi fantástico, assim, a gente não teve grandes dificuldades para isso, porque eu acho que as pessoas também tinham mais essa consciência e foram vendo a cada mês que realmente aquilo valia a pena. Então hoje, dentro da nossa cidade, nós fomos os pioneiros e hoje nós somos referência
nesse ramo. Então, a gente tinha mais 2 lojas lá que fecharam. Nós compramos todos os brinquedos deles. Olha só, E que nós coisa somos- maravilhosa. Isso é normal, né? Dentro do Clube Kids. Isso. Então, a gente... eu até vi no É seu... rotina, no- da no seu gente fazer podcast. isso agora. Então, isso aconteceu. A última loja fechou agora, esse ano, e a gente realmente comprou todos os brinquedos. Então, nós somos pioneiros e somos realmente referência. A gente recebe muita indicação de grupos de mães, de médicos, de fisioterapeutas, de consultoras de amamentação. É o boca a boca, né, Gitana? A gente Isso. gosta de dizer que não existe propaganda melhor e mais efetiva do que o boca a boca, verdade. né? Então, assim, a gente proporcionar às mães uma experiência espetacular que a gente proporciona, então, querendo ou não, é natural que exista Essa propaganda gratuita, né? Que é muito importante. Isso também, eu tô no Instagram, toda vez que eu vejo um colega ou alguém conhecido que teve menino, eu disse, Clube Kids, tudo. E também muito eu acho muito interessante, às vezes, quando eu vou entregar o brinquedo, ou quando eu vou recolher, aí que às vezes aluga um brinquedo e a criança não se adapta tanto, sabe? Aí quando eu chego lá, eu disse, eita, ele usou tão pouquinho. Eu disse, pois é, a vantagem de alugar é essa. Com certeza. Se tivesse Se você tivesse comprado, o prejuízo teria sido maior. Com certeza. Não, ainda mais quando o brinquedo é gigante. Aí que Exatamente. realmente... E ainda acumula espaço, é Oh. complicado. A gente tá aqui para solucionar problema, né? Exatamente. Realmente. Solucionar problema e dar solução. É. Né? É isso mesmo. Você falou que é referência, digamos que na sua cidade com o nosso negócio. E é isso que o Clube Kids é. É referência no nosso mercado. Nós somos o maior do Brasil. Sim. E nós possuímos uma coisa que nenhuma outra franquia possui. Como você já falou antes, nosso aplicativo. A gente fala muito sobre ele porque realmente foi um aplicativo que foi feito tanto para o nosso franqueado quanto para o nosso cliente. Ficar fácil para o cliente usar e para o nosso franqueado gerir. Então, em primeira mão, eu gostaria de saber o que você achou do app, o que você está achando, como está sendo essa sua, como é que eu posso dizer, esse seu uso do app. Experiência, né? É, também. Então, eu soltei antes do tempo, né? O aplicativo, Tá mas tudo bem. realmente foi revolucionário, assim. A gente que tá lá desde o começo viu que realmente foi uma inovação, assim, fantástica para todo mundo. Tanto para a gente quanto para os nossos clientes, né? Então, poder levar isso para o nosso cliente é realmente muito gratificante, assim, para a gente enquanto franqueado e para a marca também, né? Foi um aplicativo realmente pensado em todos os detalhes, né? Como eles passaram para a gente e realmente eu utilizo ele na parte de administração e também como cliente e realmente ficou muito fácil. A gente sempre pede feedbacks das nossas clientes para saber como é que tá e elas estão simplesmente amando. A grande maioria diz assim, nossa, tá tão fácil como pedir uma comida no iFood. E, de fato, Realmente. Então, ficou realmente fantástico. Eu sou suspeita para falar, eu fiquei muito satisfeita com essa inovação e mudou muito a nossa vida, facilitou muito mais, porque eu que sou responsável pelo atendimento com as minhas mães, então tirou muito trabalho de mim. Então, Ficou mais fácil de gerir o muito. negócio, não foi? A cliente, ela mesma vai lá, ela aluga, ela paga, ela renova, ela troca, ela pega outro. Então, assim, ficou muito mais prático. Ela acompanha o pedido dela, né, o aluguel em tempo real. Tá higienizando, o entregador saiu para entrega, chegou na sua casa, falta quantos dias para você alugar. Então, eu achei que ficou sensacional. Muito bom, muito Que bom. legal, que legal. É muito bom saber que vocês gostam do app, porque realmente a gente não fala só pro nossa, maior app à toa. Realmente, ele é totalmente completo para que o nosso franqueado tenha mais tempo para si mesmo também. Sim. Eu imagino que, só como você falou, você estava acompanhando o pedido, ficava falando para as mães, isso consumia mais tempo seu. Muito. Eu imagino que agora você tenha mais tempo livre para fazer suas atividades diárias. Se dedicar aos outros negócios, né? Exatamente. Tanto que certeza. no começo, assim, até eu estranhei um pouco, porque eu disse, meu Deus, cadê aquele meu trabalho? E assim? agora eu vou fazer o quê? De repente, quando eu vi a mãe já trocou, a mãe já renovou, ela já tá recebendo, já tá higienizando o brinquedo que não passou por mim ainda. Eu disse, meu Deus, como assim? Mas foi realmente fantástico, assim. Eu achei que foi um grande marco. assim. E cada dia melhorando, né, Gitana? Assim, com a ajuda dos franqueados, a gente lançou o aplicativo tem 2 meses e um pouquinho. Então, com a ajuda e o feedback dos franqueados, a gente está melhorando, né, o aplicativo dia após dia. A gente está lançando novas atualizações aí para poder melhorar ainda mais a experiência. Porque quem está de fora não tem nem ideia do que tem dentro da parte do gerenciador, né? De Isso. como ele nos ajuda a tocar o negócio no dia a dia. Porque o cliente de fora vê só ali a parte de aluguel, tal, parecido com o iFood. A nossa, desde o início, a nossa ideia era que fosse uma coisa bem prática mesmo, mas ele não tem nem ideia
de como o aplicativo ele é vamos dizer assim, Gigantesco. gigante por trás, né? De como ele nos ajuda, de como ele como facilita o nosso trabalho, Isso. né? E apesar dele ser, assim, gigantesco, eu digo que ele é muito intuitivo. Então, assim, ele é muito fácil de mexer, a parte do gerenciador. Então, é realmente, muito intuitivo, bem tranquilo de usar, né? E profissionaliza mais a situação, porque às vezes tem gente que ainda acha que o aluguel de brinquedo é uma coisa bem amadora. Às vezes Pois é. a gente chega no valor do aluguel, vamos dizer, 90. Aí diz, mulher, eu tô com 80 aqui, vai por 80. Eu disse, não é assim. Não é uma coisa assim. Aí não tá criando uma loja em casa pra fazer isso, tá? É uma coisa grande. Entendeu? Então até o próprio aplicativo faz com que melhore essa visibilidade de quão grande é a Clube Kids, né? Que bom, que legal. Realmente. E seguinte, a gente está em ampla expansão. Cada vez mais vocês vejam mais colegas franqueados com vocês. E eu gostaria de saber se vocês veem que hoje em dia está mais fácil de se ter uma franquia, de se gerir a nova franquia. Porque com o app fica muito mais facilitado. Vocês estão aqui há 5 anos. 5 anos atrás não tinha um app. Sim. Ainda não possui app. Vocês acham que hoje em dia está mais fácil de gerir o negócio com o app, com o apoio que nós damos diariamente a vocês? Nos contem. Sem dúvida, tá bem melhor mesmo. A gente que tá desde o comecinho realmente foi acompanhando esse crescimento. Era tipo assim, a gente começou engateando e agora a gente tá correndo. Então... O último ano, né, Gitana? Foi uma isso, mudança muito grande, né? Foi uma mudança muito grande. Então, assim, melhorou muito para todo mundo, eu acho. As novas franquias que estão chegando, ela tem todo esse amparato também, né, de quem já está há um pouco mais tempo. Então, a gente consegue também, todo mundo se ajuda muito, assim, os franqueados ajudam muito um ao outro. E a gente tem muito mais contato com a matriz, que a gente chama matriz, né? Agora, a gente tem um suporte muito maior por trás de tudo, assim, de marketing, de gestão. E eu acho que realmente facilitou muito a vida de todo mundo. Ou seja, além de vocês terem um apoio nosso, que são os franqueadores, também dão apoio aos franqueados. Vocês conversam, trocam ideias entre si. Isso Sim. até ajuda mais no desenvolvimento, até novas franquias, que a pessoa chega de imediato. Imagina que para vocês seria maravilhoso vocês terem alguém há mais tempo que já possui experiência, Sem dúvidas, ajuda muito. A gente recebe praticamente toda semana alguém, assim, em alguma cidade, pedindo, assim, um feedback, né, pra gente. E realmente o grupo é muito acessível, tá todo mundo ali naquele grupo e tem muita troca diariamente. Tem dia que a gente não consegue dar conta de tanta troca que tem no grupo. Mas eu achei que tá bem melhor, tá bem mais, assim, profissional a coisa. Tem grupos, assim, de cada unidade, né? Não tá só naquele grupão ali, é uma troca mais geral. Mas cada unidade tem o seu grupo com todo o pessoal que tá por trás disso tudo. E não é à toa que nós estamos aqui agora no Clube KidCast, né? Uma inovação também. Pois é. Esse ano de 2023 foi um ano de muita novidade, né? É um ano de muita franquia chegando, muito franqueado chegando, um ano de muita mudança como o app. Então, assim, de acertos, de erros. Então, a tendência é que em 2024 a gente chegue muito mais forte, porque já teve essas melhorias, essas mudanças. A evolução foi muito grande, não foi? Exatamente. Desse último ano. Em um ano, o ano não acabou ainda, mas em um ano, o que aconteceu já deu uma adiantada muito grande aí. A gente viveu quase 4 anos em um. Caramba, pra vocês verem a evolução, esse pico de evolução gigante do negócio. E assim, hoje, não falando só sobre as facilidades do app também, né? O franqueado hoje chega, já tem todos os fornecedores para comprar brinquedo. Antigamente não tinha isso, né, Gitana? A gente tinha que se virar nos 30, não vendia esses brinquedos aqui no Brasil. Exatamente. A gente recebia uma listinha com os nomes, assim, né? Era bem mais amador. Hoje em dia, não. A gente tá com os grandes fornecedores, né, assim, como parceiros, e isso também fez muita diferença. Viajava para fora, né? Viajava para fora. Para comprar brinquedo, era uma loucura essas viagens. A viagem para fora também não é muito ruim, não. Eu também confesso que eu não acho ruim, não. Não é tão ruim, não, mas realmente facilitou muito. Só era ruim na hora de voltar, né? Exatamente. A volta que era mais complicada, mas é isso mesmo. Realmente, hoje está bem facilitado mesmo, tanto que isso é quando o nosso franqueado, um novo franqueado chega, em 15 dias o brinquedo já está lá na residência dele. Exatamente. Até para vocês também comprar brinquedos novos. Em 15 dias, 20, no máximo 20 já está aí na casa de vocês. E comprar em quantidade também. Né? Porque antes a gente conseguia comprar um brinquedo aqui, comprar outro brinquedo acolá depois de tanto tempo. E hoje a gente consegue comprar em quantidade de
todas as marcas que nós trabalhamos, né, as melhores marcas do mercado, e isso também tem sido Isso. importante E para o com crescimento. Facilidade de pagamento também, que é Também. muito importante, né? Até isso. Isso. Então, Que a gente paga os boletos, vamos dizer assim, com a própria Isso, locação com a do própria brinquedo. locação. Exatamente. isso é muito bom. É. Já que a gente já falou de muita coisa aqui, eu gostaria de saber de algum episódio engraçado que já aconteceu com vocês, de alguma coisa que marcou vocês e, caramba, só quando eu lembro eu rio, ou alguma coisa assim do tipo. Tem alguma coisa que não foge da cabeça de vocês, que sempre tá aqui, que vocês sempre vão lembrar de um episódio específico de locação? Não, eu acho que o mais engraçado, assim, não sei nem se é engraçada a palavra, mas a gente alugou um cercado quando a gente era cliente da Clube Kids João Pessoa, e a gente só devolveu esse cercado 6 meses depois. 6 meses? Eu lembro que Mariana pensava assim, meu Deus, será que essa cliente quebrou esse cercado e não tá querendo devolver? E a gente só devolveu depois que as meninas, nossas filhas, né, estavam já empurrando o cercado dentro de casa, assim, andando com ele dentro de casa. Então, realmente, foi um marco pra gente ter esse cercado. Tu lembra de mais alguma coisa, amor? Não, assim, tem alguns percalços que a gente passa, né? Eu, por exemplo, como entrega, mas de cliente de esquecer de trocar, se mudou, esqueceu de trocar o endereço, quando eu bato na porta, mora aqui mais não. Mora outra pessoa. É. Então, mas assim, não, nada assim de tão marcante assim não, só uns percalçozinhos que às vezes dá raiva, às vezes dá vontade de rir no dia a dia. É. E hoje em dia, eu gostaria de saber... Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu gostaria de saber só como vocês separam o dia a dia para gerir o negócio, a rotina de vocês, nos contem. Eu, com certeza, é muito corrido, você vem fazer consulta, ele fazendo vários acompanhamentos. Então, me faça, como é que vocês separam o dia a dia de vocês com o negócio? Só Deus sabe. Não, mas como eu te disse, com o aplicativo realmente facilitou. Eu acho que a grande vantagem assim, do Clube Kids é você poder trabalhar de onde você estiver. Então, assim, eu tô com o meu celular na mão e eu faço absolutamente tudo. Eu alimento o Instagram, eu entro em contato com meus clientes, eu entro no administrador, eu mando o link de pagamento, eu mando o link de brinquedo. Então, assim, eu acho que isso é uma grande vantagem, porque você trabalha de onde você estiver. Então, eu não preciso estar presa num lugar, assim, no escritório, num canto, para trabalhar. Então, você consegue alinhar digamos que o Clube Kids dia a dia facilmente, porque em qualquer lugar, exemplo, digamos que a consulta acabou agora, vou aqui dar uma olhada. Eu aluguei 2 brinquedos na viagem de Campinas 2 pra cá. brinquedos, alugou 2 brinquedos. Pra vocês verem como é muito fácil. No caso dela, né, que trabalha só pelo celular, eu não trabalho em nada, não cego, às 5 horas da manhã acordo, dou aula e termino, chego, tomo café, vou higienizar brinquedo, aí às vezes eu levo a roupa já pra onde eu dou aula, com os brinquedos dentro do carro, já troco de roupa e já vou. Aí pronto, esse final de semana mesmo, começou a chover na sexta até o domingo, e eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que lavar os estofados, aí começa a lavar e levo pra casa, passo na máquina, estendo lá, porque eu não posso deixar estendido no depósito, porque pode chover do nada e tá lá molhando, aí eu levo pra casa tudo. Então você vai para um canto, vai para o outro, mas, assim, mas vai resolvendo. A gente se acostuma, né, Felipe, a administrar o nosso tempo com o negócio permite que a gente consiga administrar, né, com a nossa profissão, com outras empresas, então é bem flexível, né? Isso, a gente consegue dividir, né? Como eu te disse, tem essa facilidade de você poder trabalhar de onde você está, então eu realmente carrego meu celular o tempo todo comigo e a gente vai dando conta de tudo, assim. A gente tem várias obrigações, né? Mas no final do dia a gente tem aquela certeza que a gente conseguiu e a gente teve muito mais qualidade de vida com as nossas filhas, em família, né? A gente começou a empresa dentro de casa, com a nossa família, assim, todo unido. Então, as meninas já são totalmente familiarizadas. Modelos, né? As modelos. São modelos também. Então, assim, ajudou muito, assim. Eu acho que integrou muito a gente, enquanto família, isso. E eu acho que dá tranquilo, assim. E a gente como franquia, né? O franqueador, a gente tendo uma loja também... Qual é a criança que tem a possibilidade dos pais terem uma infinidade dessa de produtos para elas brincarem com qualquer brinquedo que ela quiser? Elas testam, eu sempre, quando chega brinquedo novo que cabe dentro da faixa de idade delas, elas sempre testam. Se brincar, elas ainda estranham, né? Aproveitaram mais antes, né, Júlio? Já estou com 6 anos agora, né? 6 Mas anos. assim, elas aproveitam. Ou seja, vocês começaram o negócio com elas com 1 ano de idade, certo? Foi um pouquinho antes. Elas eram recém-nascidas. Faltava um mês para fazer A gente um ano. foi cliente antes, né? Então, a gente consumiu primeiro o produto do Clube Kids e depois foi que eles viraram franquia e foi quando a gente teve acesso à franquia.
Ou seja, até mesmo só como franqueados, ainda conseguiram fazer com que os filhos se desenvolvessem com os brinquedos também. Exato. Muito. Sabe? Uns 3 anos. Os 3 anos. Sim. A gente, quando abriu a loja, a gente abriu dia 14 de maio de 2018. Elas fizeram um ano em junho, entendeu? Então, até 3 anos de idade aí, Foi. 4 anos, elas pegaram 4 anos ali com a camelagem, tudo o Elas escorrego. usufruíram Elas muito. usufruíram, E agora que a gente ampliou mais também a gama de produtos para Isso, crianças maiores, né, elas maiores. também estão... É algo que era muito pedido também. Lá em Campinas, eles pediam muito, assim, para os maiores. E a gente aumentou realmente essa... E com a possibilidade dos fornecedores, realmente melhorou muito para a gente também ter acesso a esses brinquedos para os maiores. Uhum. Uma coisa que eu falo muito para os candidatos digamos que a franqueados nossos, porque, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas eu também faço parte do nosso time comercial, onde eu represento, eu converso com nossos candidatos a franqueados, eu falo muito que não adianta ter apenas o dinheiro para querer investir, mas sim gostar do negócio. Ter o perfil. Precisa ter o perfil. É tanto que vocês podem ver. Eles falaram aqui que ficavam higienizando de madrugada, mas ainda assim fazem isso porque gostam, com certeza, sabe? Então, com isso, você precisa gostar do negócio, porque aí você trabalha e fica feliz. É prazeroso. É prazeroso. Na verdade, não é nem trabalho. É um hobby. Vocês podem ver, vocês estavam ouvindo, vocês já alugou 2 brinquedos e com certeza com a maior felicidade do mundo. Porque Sim. vocês proporcionam isso para as crianças, para os pais e ainda ganham com isso. Então, é algo muito bom mesmo. Então, eu falo, precisa gostar do negócio, precisa estar apto a isso tudo, sabe? Se dedicar também, porque, claro, tem que se dedicar. Só como você tá falando. Você tava falando que tava chovendo, tinha que lavar, então tipo, tem que se dedicar. A gente tem que fazer o que gosta, né? Tem que fazer o que é preciso, né? Porque a gente, às vezes pra gente pode parecer que é apenas uma locação, mas pra mãe ela tá esperando um produto que vai levar desenvolvimento para o filho dela, né? Então não é sobre dinheiro que a gente fala, é sobre proporcionar algo para coisa mais importante na vida de uma mãe e de um pai, que é o filho, né? Exatamente, até pela preocupação, porque, por exemplo, às vezes eu fico pensando, eu tenho que botar alguém para me ajudar tudo, mas assim, eu já tô com um olhar tão apurado, que às vezes tá na mão da foto disso, ó, isso aí não tá no bom não, ó, esse aqui, esse detalhe aqui. Então, assim, aí eu fico até preocupado com isso, por quê? Porque eu olho detalhe por detalhe, às vezes uma manchinha assim, quando termino, passo a vista todinha. Então, assim, isso você sempre se preocupa porque você está entregando para o cliente usufruir o melhor que pode. Então, a gente sempre tem um critério muito grande em relação a isso. Não é porque a gente está alugando vai algo alugar de que qualquer coisa. Que já passou por várias outras casas, que a gente vai entregar algo, vamos dizer assim, que não esteja perfeito para ser usado, né? Com certeza, é algo que passa além do preço, isso é um valor. Tem um valor por trás disso tudo, quando a gente entrega isso para a mãe, sabe? Ela saber que foi com muito carinho que foi levado para ela, foi higienizado. Isso. E tudo que causou para o filho, né? Assim, o desenvolvimento, a evolução que aquela criança teve utilizando aquele brinquedo. E às vezes muita experiência, assim, de você dizer, nossa, eu tenho uma Mamaru na minha casa. Né? Por um preço, assim, muito inferior. Acessível. Né? Totalmente acessível. Tanto que, olha só, eu estava conversando com uma cliente nossa ontem, inclusive, que eu estava lá na loja, e ela me disse que a filha dela mora lá fora e só tinha brinquedos lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde ela morava. E só tinha lá fora, aqui não. E com a gente, ela conseguiu encontrar o brinquedo e usufruir dele só como... Isso. Entende? Então, tipo, coisas que são mais avançadas lá fora, que são fora aqui no nosso país, as mamães vão poder ter, digamos que na sua casa. Como também há muita mamãe que não vai ter as condições para comprar um brinquedo, então vai fazer o quê? Vai locar com a gente. A gente já ouviu muitos relatos, assim, de mães dizer assim, nossa, eu realizei um sonho de ter uma Mamaru na minha casa, assim. Então, era um sonho que aquela mãe tinha de ter um brinquedo daquele nível, né? Então, quando é que ela poderia ter acesso a isso? Vai comprar uma Mamaru R$ 3.500 ou vai trazer de fora, entendeu? Então, era realmente... Gitana falou a palavra agora que me perguntaram já uma palavra que eu definisse o Clube Kids e eu disse que era acesso, né? Para mim, a palavra mais forte que eu defino o Clube Kids é isso, acesso. Não só acesso ao bem, a esse tipo de brinquedo por conta de dinheiro, mas acesso a essa proporção de desenvolvimento, acesso a uma possibilidade que não existia, não é? Acesso a um brinquedo que não existe no Brasil, acesso a um brinquedo que você não teria condições de comprar. Então, assim, a gente gosta de dizer que a gente amplia muito,
né? Onde a gente consegue entrar e por Isso. quantos motivos forem necessários, né? Sempre alguém tem algum motivo diferente para alocar, né, Gitano? Isso. Tanto para a mãe como para as avós. As avós tem muitas pessoas que os filhos moram fora, aí às vezes vêm netos passar as vêm. férias, os netos vêm passar férias aqui, aí aluga os brinquedos exatamente que não vem daqui, que eles têm lá. Então, quer dizer, a criança já sabe. Já se sente mais em casa, Exatamente, né? Porque já saiu se da casa reconhece, deles, já era se pra cá. acostuma São João mais. Bomba, né? O Com São João Bomba. certeza. São João foi ótimo. Coisa Foi. boa, coisa boa. E uma coisa que ele falou foi acesso. E realmente, mas não é apenas acesso a brinquedos. Mas assim, a experiências compartilhadas porque você entende dos brinquedos. Certo? Já faz 5 anos, então olha, é interessante você locar esse brinquedo, como você já falou. É um acesso a dicas também, de mãe para mãe, Sim. sabe? Então, não é brinquedos, apenas brinquedos. São experiências que você está adquirindo com outra mamãe, sabe? E é tanto que, digamos que o CELOC, você vai poder passar essas informações para sua filha posteriormente, caso ela tenha um filho também. Você vai poder passar as informações que você teve com o Clube Kids para sua amiga que também está gestante, sabe? Então, com isso, você não vai estar apenas tendo um brinquedo. Você vai estar tendo um auxílio, um suporte, você vai estar sabendo mais sobre o brinquedo, o que vai desenvolver isso no seu filho. Porque muitas mamães compram os brinquedos para, eu achei interessante porque eu vi em um comercial, mas não sabe para que realmente Exato. serve, Exatamente. sabe? Aí vai fazer o contato com você, você explica tudo, sabe? E ainda mais, uma coisa é você ver no comercial, mas você poder pegar isso que você está vendo na tela e presenciar, ver o seu filho brincando, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo, sabe? Então, falem mais sobre isso, sobre as mamães que vocês ajudam, que vocês auxiliam. A gente tem muitas histórias, assim, incontáveis histórias de transformação na vida daquela criança, que eu acho que é o que nos encanta, assim. Eu, enquanto mãe, eu sou muito encantada por isso, porque a gente vê muitos relatos, assim. Recentemente, o último, que eu acho que foi bem marcante, era uma criança que tinha 1 ano e 11 meses e ele ainda não andava. E foi a avó que locou um andador para ele. E ela me mandou um feedback, depois um áudio, assim, extremamente emocionado. Inclusive, eu postei essa história porque ela me autorizou. Tá no nosso Instagram para quem quiser conferir. E foi muito emocionante, assim, a emoção da família como um todo vendo aquela criança andar. Então, foi depois realmente de um estímulo de um andador indicado para ela de forma correta. Andadores com travas, com vários estímulos cognitivos para aquela criança poder ter interesse por aquilo, que a criança era muito insegura, tinha muito medo de andar. Então, assim, ela teve esse equilíbrio e foi fantástico, assim, foi uma história marcante. A gente tem muitas marcantes, mas essa foi a mais recente e por isso que eu estou relatando aqui. Bacana. É muito isso importante ouvir isso, né? Muito, é maravilhoso. E a gente acaba se emocionando também, né, Muito. Gitana? Muito com as histórias, o que as mães, os relatos que as mães contam a gente, e como a gente, como pais, eu também sou pai, como a gente conseguiu ajudar, de fato é uma coisa que deixa nosso negócio apaixonado, né? Isso. Com isso tudo a gente consegue ver que o negócio está muito mais além do dinheiro, locação, mas sim de você poder ajudar realmente a mãe. É gratificante demais saber disso que você falou, Demais. sobre poder ajudar o filho de alguém a andar. Isso é uma coisa extraordinária. A gente faz parte da vida dela, né? A gente já faz Isso assim. marcou a vida dela. A gente já teve relatos de mães que estavam com muita dificuldade de amamentar, por exemplo, entendeu? A mama pedrada, e a gente indicou a desmamadeira e deu todo um suporte, mandou vídeos institucionais para que ela pudesse. E assim, ela conseguiu amamentar. Então, assim, foi outra coisa muito marcante também. Ela conseguiu fazer com que o bebê dela pudesse mamar durante o período que foi concebido, né, assim, para ele. Então, tem muitas histórias, assim, muitas histórias mesmo. Dia a dia a gente recebe relatos de mães. Sim, você pensa, se ela fosse fazer isso sozinha, talvez ela não teria o melhor resultado, sabe? Exato. Ela teve um guia, você guiou ela, indicado pra você fazer isso que vai lhe ajudar. A mesma coisa com o menino que andou. Você indicou pra ela o melhor andador, Isso. sabe? Por ser mãe, você entende. Então, de verdade, pessoal aí de casa, vocês podem ver que o negócio é algo pra família, é algo que vai fazer seu filho se desenvolver, vai fazer você se sentir em casa, se sentir acolhido, a ponto de chegar a desabafar, sabe? Passar horas conversando, para fazer a mãe se sentir em casa. É um trabalho quase de psicólogo, né? Um pouquinho também. É uma coisa que faz, digamos, que o nosso cliente, ele se sentir acolhido ao ponto de falar qualquer coisa. Sobre... Desabafar, né? Isso mesmo. E pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo maravilhoso,
gostaria de saber o que vocês esperam do negócio para frente. Daqui a uns anos, são 5 anos que vocês já estão com a gente. Eu gostaria de saber o que vocês esperam mais, em mais franqueados para vocês dar as dicas. Nos falem, mais brinquedos para mais faixa etárias. Eu espero tudo, assim, né? Eu tenho um sonho muito grande, assim, que a gente realmente possa continuar crescendo, né? Como a gente vem crescendo e teve esse boom nesse último ano. Eu espero que os próximos sejam bem mais produtivos, né? Que a gente possa alcançar muito mais famílias, que a gente realmente sempre tente crescer, né? E oferecer o melhor para os nossos clientes, que a gente consiga muitos brinquedos, muitas marcas. E é isso, assim, que a gente realmente cresça e possa realmente transformar muitas famílias, assim, levando esses estímulos e realmente trabalhando a questão do consumo consciente, que sem dúvida é fantástica. A gente ainda está quando você fala de consumo consciente, a gente gosta de dizer que a gente ainda está no mercado meio que está no início, não é, Gitano e Felipe? Então, querendo ou não, a gente tem que mudar essa cultura. A gente, principalmente no início, a gente precisa quebrar essa cultura, né? De mostrar para a mãe o quão é importante ela tá utilizando os nossos serviços, né? Sim, isso é muito importante, né? E a gente vai ganhando muita confiança pelos relatos de outras mães, né? A questão do boca a boca, realmente. Que você aluga e às vezes você tá ali achando, não, vou fazer um teste. Já teve mães de alugar só naquele momento daquela promoção, por exemplo. A gente mandou na época da pandemia, a gente colocou um cupom. Empatia era o nome do cupom. E muita gente alugou porque estava muito acessível em relação a valor. E aí, depois disso, ela virou cliente, já está no 2º filho e segue com a gente, porque ficou encantada com aquilo. Então, teve aquele acesso por aquela vez e viu que realmente a coisa é muito boa para todo mundo. Financeiramente falando e em relação ao desenvolvimento da criança, é realmente, assim, fantástico. Perfeito. Alguma coisa, Felipe? Não, a Gitana já resumiu bem aí. A gente conseguir alcançar mais pessoas, porque eu ainda observo muita gente que não conhece a empresa lá em Campinas. Isso é bom, né, Felipe? Então a gente espero que a gente consiga alcançar mais, fazer mais com que cada vez mais as pessoas conheçam a loja, conheçam nossa proposta e se beneficiem dentro do que a gente se propôs a ajudar. Né? Porque isso causa até mesmo uma mudança de vida para as famílias, né? Um pai que gastava muito, uma mãe que também ficava gastando muito para comprar um brinquedo. Como a gente não vai precisar fazer isso? Vai poder ter o mesmo brinquedo que ela vê, várias mamães, vários comerciais aparecendo, vai ter acesso a esse brinquedo. Sim. A criança, só quando fala, mamãe, olha, digamos que os carros elétricos, por exemplo. Toda criança é apaixonada por esses carros elétricos. Imagina você poder locar. Você não vai ter que pagar R$5.000 em um, que é um carro bom hoje em dia. Você não vai precisar pagar. Seu filho vai ser um presente maravilhoso para o seu filho. E só quando você é pai, você vê seu filho feliz, a felicidade vem em dobro para você. E você também poder proporcionar que seu filho entenda desde cedo a importância de compartilhar. Ainda tem isso. Né? De você conseguir mostrar para ele o quanto é importante a gente trabalhar essa questão do consumo consciente, porque são eles que vão dar um jeito no nosso dar continuidade mundo, né? nisso aí, né? Isso mesmo. E você ensina seu filho ele brincando. É aí que é uma coisa muito boa mesmo, sabe? Isso. É com isso acompanhando. E, pessoal, foi muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer aqui a Gitana e a Felipe, nossos primeiros franqueados, né? Nosso franqueado número 2, e também agradecer hoje, né? São 5 anos, mais de 5 anos de parceria, e a gente não tem como não agradecer pela confiança que foi depositada na gente, a confiança que foi depositada no nosso trabalho e também pela ajuda, né? Porque a gente tem certeza que se não fosse os franqueados que apostaram no negócio lá no comecinho, 5 anos atrás, hoje a gente não seria a Clube Kids que é. Né? A gente não teria a tecnologia que a gente tem, a gente não teria a experiência que a gente tem. Então, assim, só tenho a agradecer a vocês e que dizer que continuem contando conosco, né? Porque é um negócio que não tem fim. Com certeza. Então, assim... É verdade. A gente também agradece a oportunidade de estar aqui, né? Nesse bate-papo bem legal. Estava um pouco ansiosa, mas é bem tranquilo. E falar do que a gente faz é prazeroso, né? Realmente falar da nossa história. Foi algo muito tranquilo. A gente queria agradecer realmente a oportunidade e dizer que a gente
é muito satisfeito, né, com o nosso trabalho. A gente gosta muito de tudo que a gente faz. E que venham muitos anos aí, que cheguem muito mais gente para agregar, né, essa grande vai ser dos família. filhos da gente, né? Se Deus quiser. Porque eu vou dizer, Deixar uma herança. se tem uma coisa que eu gostaria que elas fizessem é isso. Porque é um trabalho simples, Sim. descomplicado. O financeiro, Felipe, não é nada difícil Não. de se fazer, Não. bem tranquilo, bem complicado. Exato. E assim, com o que vem pelo futuro, a gente tem certeza que vai tornar o negócio ainda mais E o fácil. custo né? é baixo, né, Júnior? Assim, Exato. do mês a mês. Eu digo Exato. assim, o custo para se manter é baixo, assim, né? Perto É do uma que a coisa gente que não tem como quebrar, né, Felipe? Isso. Não tem, a gente que acompanha, que está ali no dia a dia das contas, a gente vê, poxa vida, aquilo. Sendo profissional não tem como não. Se você quiser levar como amador, aí não tem como. Mas você profissionalizando, como está sendo profissionalizado cada vez mais, é muito difícil dar errado. Então pronto, pessoal. É Obrigado verdade. mais uma vez. Obrigada também, gente. Foi um Valeu. prazer. Então vamos dar Perfeito. tchau aqui todo mundo. Olha só, pessoal. Tchau, gente. Muito Valeu. Antes de obrigada. fechar aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre vai estar vindo mais novos conteúdos aqui para vocês, tá bom? E vem para o Clube Kids. Sigam a Clube Kids Campina Grande, pessoal de Campina Grande e região. Isso, Né? @, Clube Kids Campina, nosso Instagram. Vai ser um prazer atender vocês por lá. Exato. E quem tiver interesse em saber mais sobre as franquias do Clube Kids, pode acessar também nosso Instagram, que é o @, Franquias Clube Kids, o nosso site, que é o www.franquiasclubekids.com.br. Se inscrever, que Gustavo ou Gilberto ou outra pessoa da equipe comercial vai entrar em contato com vocês e vai ter o maior prazer em explicar sobre o nosso negócio e se aprofundar um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui, né? Então, pessoal, Tchau, Tchau. tchau.